este conflito, este desentendimento entre pessoas e grupos, aliciadas por interesses econômicos, correm o risco de arrastar nação e povo e fazer com que Moçambique, como eu dizia no início, seja um aborto. Corremos o risco de abortar como país e como nação. Quer dizer com força isto. E esse aborto não tem a ver com a guerra da Renamo Frelimo, tem em parte a ver com Cabo Delgado, mas tem essencialmente a ver com desentendimentos internos no interior daquele único grupo e força que não simplesmente criou um consenso, mas que através dele permitiu que Moçambique fosse um país independente que nós somos hoje. A nenhum momento em BOO se falou do nome do presidente Guebuza, mas está subentendido. A nenhum momento se falou do presidente Nyusi, mas está subentendido. A nenhum momento se falou do presidente Chissano, está subentendido. E por trás deles são grupos, gangues de interesses que não se conseguem meter juntos e reconciliar. E arrastam com os conflitos que eles têm toda uma nação, todo um povo composta por 30 milhões de habitantes. Cobardes que nós somos, continuamos a fingir que não vemos. Continuamos a fingir que não sabemos. O que é que isto vai arrastar? O que é que isto vai acarretar? O que é que isto vai comportar? Moçambique vai ser intacto depois do que acontece na BO? O nosso povo vai ser livre? Vamos ser democracia? Quais são os perigos que isto acarreta para nós como indivíduo e como povo? Começou-se a falar do terceiro mandato. Começou-se a falar do terceiro mandato porque era preciso dar mais uma oportunidade, porque o presidente não teve possibilidade de governar. Começou-se a falar do terceiro mandato porque uma via escreveu esta semana porque era antidemocrático em termos de 2 mandatos. Começou-se a falar da ratificação do artigo 195 para que, em vez de ser terceiro mandato, fosse mudarmos a Constituição, porque como os governadores e administradores são eleitos num coletivo, também elegêssemos um coletivo, como na África do Sul, eles escolhessem um presidente. Começou-se a falar de Rubins para o Ruanda. Começou-se a falar... É muito fogo. A gente não vê o fogo sem ver o filme, mas alguma coisa não está bem. Não sabemos o que o presidente foi contratar na França, não houve uma discussão aberta no Parlamento, não houve uma transparência clara do que se acordou nos espaços de debate público. Então isso permite zuzuns, isso permite boatos. Não sabemos qual é o nível de envolvimento do presidente que nos governa, a quem temos que fazer confiança para garantir segurança e continuidade do país naquilo que nós chamamos de dívidas ocultas. Eu quero vos dizer o seguinte. O grande estratega chinês, acho que é Sun Tzu que se chama, diz que o grande general não é aquele que ganha as guerras, é aquele que as antecipa, evita que elas aconteçam. O Biden, na tentativa de apagar o seu antecessor, mandou sair, como tinha feito o antecessor, as pessoas do Afeganistão. O resultado é que agora ele diz que é de voltar se eventualmente algum americano for tocado. Talvez a prevenção, a prudência, teria levado a que ficassem e continuassem o trabalho da retirada e teria evitado muitos desastres, não só para os americanos, também para os outros. O verdadeiro general ganha as guerras evitando que elas aconteçam. Qual é a função dos intelectuais? Os intelectuais podem ser historiadores, nós podemos ser, em nome do nosso medo e da nossa cobardia, ficar à espera que as coisas aconteçam e quando acontece dizer, epá, podemos ser aqueles que descrevem as coisas como acontecem, mas podemos ser aqueles que começam a antecipar conflitos ainda maiores e superiores do que aqueles que estamos a conhecer hoje. E me parece que esta é a função dos intelectuais. Eu tenho falado com muita gente. Eu falei com... As pessoas dizem, atenção, cuidado com isso. Um general, um militar chegou-me a dizer assim, as pessoas querem sangue, querem guerra. As pessoas querem... Está toda a gente com medo.
toda a gente, estamos todos fechados a ver um problema nascer e a crescer, porque, em minha opinião, o terceiro mandato, ou a vontade real, suposta, mas o simples fato que falemos já constitui um problema, resulta de uma questão muito simples. Muito simples. É que o nosso presidente está envolvido nas dívidas ocultas porque era ministro da Defesa. É o que sai, é o que sabíamos. A nenhum momento ele pronunciou-se em volta disso. Mas vocês façam, eu vos faço um quadro. Imaginem que o nosso presidente seja responsável e culpado. Enquanto o presidente, ele está protegido pela imunidade que tem. O dia que deixasse de ser presidente, poderia, como Zuma, correr o risco de ir à prisão. Então, o que é que faz um homem? O que é que faríamos, cada um de nós aqui? Continuaríamos a todo custo de manter o lugar onde nós estamos, porque essa nos garante liberdade, paz, a nós e os nossos. Isto é uma atitude humana. Qualquer de nós faria a mesma coisa. Mas nós sabemos que isso iria contra a Constituição, isso iria contra a norma social, isso criaria inimizade no interior do grupo e não sabemos se as pessoas tentariam fazer golpes de Estado, que voltaram a estar na moda em Moçambique, com o que aconteceu no Mali, no Burkina Faso, o Guiné Equatorial, a tentativa no Sudão. Isso levantaria mais focolares de violência no interior do país. Isso comportaria necessariamente a perda de parte das nossas liberdades. Então seria nefasto para nós como indivíduos e como povo. Então o que é que fazem os intelectuais neste caso? Qual é a função intelectual que nós temos? Nós temos que encontrar uma via de saída. Não pode ser um discurso disjuntivo. Ou ficas na presidência e tens imunidade, ou sais e vais para a cadeia. A função dos intelectuais é encontrar vias de saída. Nós temos que ser capazes de inventar uma terceira via, uma quarta via, dar possibilidade para que o pior não aconteça. Pode ser há países que deram asilo político aos seus líderes, há países que fizeram um perdão a todos aqueles que eram dirigentes para que isso não aconteça. Nos Estados Unidos, se tivessem que julgar Bush pela guerra do Iraque, ele estaria na cadeia há muito tempo. Quer porque invadiu um país, quer porque morreram americanos nela. Mas votaram leis para que nenhum presidente seja julgado. A função dos intelectuais, a minha opinião, é abrir possíveis que evitem que aconteçam coisas piores. Como eu tenho este discurso, agora mesmo antes de eu entrar, eu desci para que um amigo telefonou-me, não dizer quem é, e disse: Severino, depois do que aconteceu, vais continuar a falar assim? Porque na quarta-feira eu deixei o carro na Júlio Zinharé e fui dar uma volta aí atrás na Friedrich Engels, quando eu preciso pensar filosoficamente, vou pensar na única avenida que tem o nome de um filósofo, uma das poucas, né? Então eu estava ali a pensar e quando voltei no meu carro Mercedes da Universidade, partiram o vidro com um pedregulho enorme e estava todo roto e não roubaram nada, nem o cereal estava lá dentro, nem a pasta, nem as coisas. Então, eu fui à polícia, evidentemente, que está aqui na Júlio Zinharé. Então ele soube, não sou como. Então disse: estás a ver, então está a chamar a atenção, é medo. Se nós continuarmos a ter medo, não vamos procurar saídas de verdade. A nossa missão como intelectuais não é ser comentadores de televisão. Não é dizer as coisas como estão. Não é ficar a ver o mundo a cair no precipício, um país a abortar e ficarmos com ele. A mim parece que o verdadeiro espaço castelhano de luta pela reconciliação é os ingredientes da BO. Não é a guerra do século XIX da Renamo, como se chama aquele Xango, Muxango, como é que se chama aquele tipo do... o Nhango, não sei o quê. Não é aí o problema. E a própria guerra de Cabo Delgado, ela só é possível e é facilitada pelas nossas incongruências internas. E essas incongruências estão na BO. E é aí que temos que ter coragem de dizer: ninguém tem direito a hipotecar a vida de 30 milhões de habitantes. Nenhum grupo está autorizado a meter em causa o futuro de milhões de crianças que o Castiano dizia não têm uma refeição por dia. E os países se fazem com coragem e determinação, jovens, cidadãos, intelectuais, e tomarem a dianteira do que deve ser. Esta é a missão da filosofia.
E eu penso que aqui tem que incidir a nossa verdadeira reflexão sobre o espaço, a necessidade e o lugar da reconciliação no nosso país. Obrigado.